Oi, gente! Hoje eu vou gravar uma resenha da duologia Warcross, da Mary Lou. Pra quem acompanha os vídeos aqui do canal e já viu os vlogs de leitura e o vídeo de favoritos que eu gravei pra vocês, vocês sabem que eu li o Warcross durante o mês de maio de 2020 e o jogo do Coringa logo no início do mês de junho de 2020, então foi uma leitura praticamente seguida uma da outra. E essa daqui é uma duologia da Mary Lou, que é uma das mais recentes publicadas por ela. Eu já li outras duas séries da autora, que foi a primeira que ela publicou, que é Legend, e a segunda, que é Jovens de Elite. Então esse aqui foi meu terceiro contato com a autora, e a Mary Lou é uma autora que eu gosto bastante. As séries dela sempre me deixam muito presas, os personagens dela normalmente eu gosto bastante. Então eu fui pra esse livro aqui já com expectativa de que ia gostar, mas eu não imaginava o quanto eu iria gostar dessa história. Tanto é que agora eu tô gravando essa resenha pra vocês justamente por ter gostado tanto. Apenas livros que eu gosto muito me deixam tão empolgada assim pra vir aqui gravar uma opinião pra vocês e recomendar também. Nesse vídeo, pra quem ainda não entende como funciona, eu vou fazer uma resenha sobre o primeiro livro e vou falar algumas impressões que eu tive sobre o segundo livro sem dar spoiler pra quem ainda não leu o primeiro. Então vocês não se preocupem que nesse vídeo aqui não vai ter spoiler, eu vou apenas falar pra vocês se vale a pena ou não o segundo livro, o que eu achei do livro, se eu gostei ou não. Então a gente começa aqui com o Warcross, que ele é protagonizado pela Emika. Ela é bem jovem, só que ela já é órfã e desde muito cedo ela tem que se virar sozinha. Ela abandonou a escola, então ela não estuda mais e nem tá em uma faculdade. E por causa disso, ela meio que não tem um emprego fixo, ela trabalha de garçonete pela manhã, mas no tempo livre ela faz uns bicos como caçadora de recompensas. E vocês vão entender por que eu digo caçadora de recompensas, porque aqui nessa história a gente tem um universo completamente diferente. É um universo que se passa no nosso mundo, só que é o nosso mundo numa versão muito mais moderna e diferenciada, principalmente porque aqui a gente tem um mundo que ele foi modificado por um jogo. Esse jogo chama Warcross e é um jogo de realidade virtual que você joga através de um óculos. E esse jogo foi se desenvolvendo através dos anos, né? E todo mundo no mundo todo joga esse jogo, então é um jogo muito popular. E através desses óculos você consegue ver as coisas, os ambientes de forma diferente. As pessoas também conseguem mudar sua própria aparência através desse óculos, além de servir, é claro, para você poder jogar o jogo. E dentro desse jogo a gente tem um mundo próprio, onde, por exemplo, o dinheiro do jogo, que é chamado de notas, vale dinheiro também na vida real. Então a Emika, no tempo livre dela, como um trabalho extra para poder conseguir o dinheiro ali para pagar o aluguel da casa dela, ela acaba trabalhando como caçadora de recompensas para caçar algumas pessoas que vão contra as regras desse jogo e que estão ali fazendo transações ilegais ou que por algum motivo são procuradas pela polícia. Ela caça essas pessoas, faz esse trabalho para a polícia e em troca recebe algum dinheiro. E no início desse livro, então, a Emika, ela tá meio que desesperada porque ela precisa conseguir dinheiro. Ela tá devendo acho que 3 meses de aluguel pro dono do apartamento onde ela mora, junto com outra amiga, e ela vai ser despejada caso ela não consiga dinheiro. Então ela se envolve em uma caçada que acaba sendo mal sucedida. Ela não consegue ganhar dinheiro através dessa caçada, e aí o desespero dela aumenta mais. E além de ser uma ótima caçadora de recompensas, ela também é uma ótima hacker. Ela estudou durante muito tempo tecnologia e ela sabe mexer com esse tipo de coisa, então ela é uma ótima hacker. Só que ela acaba tomando uma péssima decisão, que é a decisão de hackear o Warcross para tentar pegar um artefato que ela vai vender e conseguir o dinheiro para poder pagar o aluguel dela. Ela acaba fazendo isso no meio da abertura do jogo, então bilhões de pessoas estão assistindo e ela acaba denunciando a própria identidade dela, então todo mundo tá sabendo que ela hackeou o Warcross. E a partir daí, então, vão acontecer muitas e muitas coisas. Isso que eu contei pra vocês é basicamente o primeiro capítulo do livro. E aqui a gente vai ter a Emika sendo procurada, né, pelos desenvolvedores desse jogo. Então ela vai viajar dos Estados Unidos pro outro lado do mundo, ela vai parar lá no Japão. E a maioria desse livro aqui vai se desenvolver no Japão, então a gente tem uma ambientação ali muito diferente do que a gente tá acostumado nesse tipo de livro. E é muito interessante a forma como a autora desenvolve tudo isso. Ela cita vários lugares do Japão, vários bairros japoneses. A gente aprende um pouco mais sobre a cultura japonesa e eu acho isso muito legal porque eu particularmente já estou um pouco familiarizada
familiarizada com essa cultura, graças aos animes, aos mangás, que eu costumo consumir bastante. Então, pegar várias referências nesse livro aqui que a autora faz é muito interessante. A gente vai ter um mistério ali na história, a gente vai ter vários problemas para serem resolvidos. E eu achei esse livro aqui muito interessante mesmo, ele me deixou muito presa na história, muito intrigada. Fora que a escrita da Mary Lou é super rápida, super fluida, é muito rapidinho de ler esse livro. E esse aqui foi um livro assim meio atípico pra mim, porque eu fiz muitas teorias sobre ele, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não costumo muito ligar pra isso, se tem algum mistério na história, eu não fico tentando resolver, eu só vou ler nas páginas até que o mistério seja resolvido pela própria autora. Mas nesse livro aqui foi diferente, eu quis tentar adivinhar o que ia acontecer antes que essa coisa acontecesse, então tiveram vários mistérios ali que eu tentei resolver, porque esse livro aqui, ele é muito mais amplo do que parece, com eu dizendo só as sinopse pra vocês, né, porque eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas ele é muito mais amplo e a protagonista se mete em vários problemas, então vai acontecendo bastante coisa. É um livro curto de 320 páginas, mas que acontece muita coisa, então o tempo todo a gente tem alguma movimentação acontecendo aqui, alguma coisa interessante, e isso faz com que a leitura seja bem imersiva. Eu coloquei vários post-its, eu vou deixar longe assim pra vocês não conseguirem ler, mas eu coloquei vários post-its no livro com as minhas teorias, né, sobre o que ia acontecer na história, e eu fui anotando pra poder me lembrar depois do que eu tinha imaginado que ia acontecer e se aquilo que eu imaginei realmente aconteceu. Não sou muito boa em mostrar os post-its na hora que eu tenho que mostrar, mas tem vários grudados durante o livro, porque eu fiz realmente muitas teorias e eu anotei muita coisa sobre ele, então foi uma leitura assim que foi incrível pra mim, eu amei demais. No início do livro eu não tava tão presa porque eu não tava dedicando muito tempo pra leitura, e aí eu não tava conseguindo imergir na história, mas depois que eu parei pra realmente ler esse livro, eu fiquei totalmente encantada por esse universo, por esses personagens, fiquei muito envolvida mesmo. Eu dei uma nota bem boa pra ele, eu não sei se foi 4 estrelas ou foi 4 estrelas e meia, mas foi uma nota realmente muito boa, porque eu acho que essa história merece. E caso você tenha interesse em ler, eu super recomendo esse livro aqui, ele costuma até que tá com preço bom na Amazon, então caso vocês queiram adquirir, eu super recomendo. E não esqueça de comprar com o link do canal, tá? E o próximo livro, né, porque é uma duologia, é o Jogo do Coringa, que aqui a gente vai ter a continuação do desfecho desse livro. E assim, gente, é incrível, 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 incrível. Esse livro aqui eu li ainda mais rápido do que eu li o primeiro. O primeiro eu acho que eu demorei uns 4 ou 5 dias pra ler. Esse aqui eu li em 2 dias. Esse aqui eu não fiz tanta teoria, tanto é que eu não preguei nenhum post-it nele. Eu só fiquei com as teorias guardadas na minha cabeça, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele foi uma conclusão muito satisfatória pra história. Eu, pelo menos, eu fiquei bem envolvida com esse livro. E eu fiquei satisfeita com o final que os personagens tiveram, o final que a história teve. Esse livro aqui, ele conseguiu me deixar triste, conseguiu me deixar feliz, conseguiu me deixar aperreada, conseguiu me deixar tensa. Então foi um livro que ele se passa em pouco tempo, sabe? É um livro que eu acho que ele se passa ali em uma semana no máximo. Só que é um livro que ao mesmo tempo te deixa muito mais próximo da história, sabe? Pra quem já leu outras séries da Mary Lou, sabe que ela tem um ponto, assim, uma característica de final de série, assim, bem puxada pro drama. Eu não vou dizer pra vocês se com essa série aqui ela tomou o mesmo rumo, né, que as outras histórias dela, ou se ela pegou um negócio meio que diferente, mas foi uma coisa da autora que eu não esperava, sabe? E eu não digo isso em relação ao final da história, e sim em relação à história toda e ao enredo que ela construiu aqui, porque eu achei bem diferente, assim, de Legend e de Jovens de Elite. Pra quem já assistiu, né, Sword Art Online, eu achei isso aqui com uma pegada bem parecida, principalmente pela questão do jogo de realidade virtual. Então, pra quem gosta desse anime, que eu sei que muita gente gosta, vai encontrar alguns aspectos semelhantes aqui. E também eu acredito que seja parecido com o Jogador Número 1, tá? Eu não cheguei a ler o livro de Jogador Número 1, mas eu assisti o filme, e assim, pelo que eu assisti do filme, eu achei a história, assim, a pegada, a vibe, um pouco semelhante. E a Emika foi uma protagonista que eu gostei bastante dela. Os outros personagens desses livros aqui, eu também gostei bastante deles. Eu me apeguei a personagens secundários que eu não imaginava que eu fosse me apegar. Foi uma experiência ótima, eu super recomendo essa leitura pra todo mundo. Esse segundo livro aqui eu até comprei ele um pouquinho caro, paguei R$26 nele, porque eu tava tão louca pra ler o final dessa história, pra continuar lendo e saber o que ia acontecer com os personagens, que eu resolvi pagar um pouquinho mais caro pra poder ter logo ele em mãos e ler. E é isso, gente, essa aqui é uma série que eu super recomendo pra todo mundo que tem interesse, caso vocês gostem dessa pegada
pegada mais de jogo, de games, de hacker, de realidade virtual. Eu acho que vocês vão gostar bastante e é uma história muito rapidinha de ler, muito leve, muito tranquila, porque apesar de ter alguns toques assim mais profundos, vamos dizer assim, ela não é aquilo que te deixa com uma sensação pesada, não é aquilo que você tem dificuldade pra ler, você lê bem de boa. Então, pra quem quiser efetuar essa leitura, eu super recomendo. Eu gostei muito e foi uma experiência ótima, já tô super ansiosa pra ler mais e mais e mais e mais livros da Mary Lou. É isso então, essa foi a resenha, foi bem rapidinha, eu falei basicamente uma sinopsezinha do primeiro livro pra vocês e a minha opinião sobre o primeiro e o segundo livro. Foram livros assim que me deixaram empolgada pra ler cada vez mais e hoje em dia eu estou precisando muito disso na minha vida. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam então de dar um like e se inscrever aqui no canal. Também comentem aqui embaixo a opinião de vocês desses dois livros, caso vocês já tenham lido eles, sem dar spoiler, por favor, pra quem ainda não leu. E caso você não tenha lido, me diga aí embaixo se depois dessa resenha você ficou interessado em ler ou não, se você pretende aí comprar, se é um livro que tá na sua wishlist. E caso vocês queiram comprar esses livros aqui que eu mencionei nesse vídeo, por favor, compre através do meu link da Amazon, que fica aqui embaixo no box de descrição, que vocês me ajudam muito, 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 muito mesmo, e eu fico muito agradecida. Também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, que por lá eu costumo atualizar vocês de como tá o andamento das minhas leituras, o que tá acontecendo, além de ter uma interação mais próxima entre a gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.